Aula de hoje nós vamos ver a formatação de texto, copiar, colar, inserir e formatar imagem. Essa parte de imagem nós vamos ver bem, de uma forma bem simples, que depois eu vou fazer um outro vídeo específico para quais os efeitos você pode colocar nas imagens. Então aqui nós vamos ter aqui o Word, como eu já acabei de falar, formatação de texto. O que eu peguei aqui para nós? Para a gente treinar um pouquinho. Eu peguei essa matéria do Brasil Escola para a gente poder pegar a formatação. Então aqui o assunto é sobre frutas. Vamos supor que eu vou dar uma aula ou eu vou estudar, eu simplesmente quero saber um pouquinho mais sobre frutas. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar esse texto todo para o Word. Como que eu faço isso? A setinha do mouse, clico e seguro com o botão esquerdo. Antes de tudo isso, desculpe, aqui embaixo tem utilização de cookies, eu tenho que aceitar, senão não consigo utilizar esse site. Então eu clico no OK, agora sim eu posso começar. Clico e seguro com o botão esquerdo do mouse e desço até o final da reportagem. Então eu não preciso me preocupar, que depois eu vou explicar como que a gente pode fazer. Aqui essa parte de baixo, você pode se interessar também, eu não quero. Então eu venho até aqui, o importante é você deixar aqui por Vanessa, que é a pessoa que fez essa matéria. Percebe que todo esse trecho está selecionado em azul. O que eu vou fazer? Em qualquer parte do azul, botão direito, copiar. Olha aqui na frente a tecla de atalho. Eu também posso utilizar o Ctrl C no PC ou notebook, e no Mac é o Command C, que eu já vou mostrar daqui a pouco os comandos para vocês. Então eu posso vir aqui ou simplesmente Ctrl C. Clico uma vez, ele já está na memória. Volto para o meu Word. Uma ferramenta importante. Aqui está o colar, ou Ctrl V. No caso do Mac, Command V. Eu clico uma vez, ele está trazendo para mim toda a reportagem, todo o assunto que eu copiei agora há pouco. Tá certo? Uma coisa que nós já vamos fazer logo de início é seguir até o final dessa matéria. Volto lá para o site, clico aqui em cima, essa daqui chama barra de endereço, ou seja, é onde está o endereço do site que eu estou pesquisando. Eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar esse endereço, botão direito, copiar ou Ctrl C, clico uma vez, volto para o nosso Word e aqui eu vou colocar referência, dou Enter e vou colar o que eu acabei de copiar. Mas ele veio muito grande, a gente já vai arrumar isso aqui. Eu esqueci do acento aqui, então eu seleciono somente, clico seguro com o botão esquerdo, seleciono, coloco o acento e já fiz a minha correção, que ele tira o sublinhado de baixo. Eu não preciso desse texto tão grande, então eu vou selecionar com o botão esquerdo, clico seguro e seleciono. Na primeira aula eu já coloquei como que faz isso. Aqui é o tipo da fonte e aqui é o tamanho. Então eu vou deixar com o tamanho 12. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou salvar esse texto para eu não perder. O salvar como possibilita que eu vá para uma pasta específica. Eu vou deixar aqui em documentos mesmo. Word, frutas. Tá certo? Já dei o nome para ele e já especifiquei que eu quero na pasta de documentos. Eu poderia colocar em qualquer pasta no meu computador. Salvar.
Já salvei. Agora, o que eu vou fazer? Eu já colei o texto, eu já pus a referência que eu pesquisei. Agora eu vou até lá em cima. Eu quero mudar um pouco o formato da letra, a cor da letra. Fruta, por exemplo, para mim tá muito clarinho. Então eu venho aqui nesse ícone, que é a cor da fonte, clico, aparece a paleta de cores para mim. Eu vou deixar no azul, já ficou um pouquinho mais forte. Aqui, por exemplo, está muito perto da imagem, até confunde um pouco o texto. Então eu clico no final da frase e aperto a tecla Enter. O texto eu acho que está meio pequeno, e esse tipo de letra é Ubuntu, número 12. Então vamos passar para o Arial, que é mais fácil para leitura. Na primeira aula eu trabalhei esses alinhamentos. Percebe que quando eu selecionei esse texto, ele já mostrou para mim que está centralizado, tá certo? Eu posso deixar dessa forma, mas eu quero o texto na cor preta. Então eu clico na cor da fonte e seleciono o preto, que fica mais fácil para ler. Essa daqui é a categoria do Brasil Escola. Eu também selecionei com o botão esquerdo, mudo para o Arial, tamanho 12, e eu quero na cor preta. Eu posso clicar aqui e no preto, ou simplesmente, como a minha cor de fonte, a última que eu peguei, estava na cor preta, eu posso clicar diretamente no A. Então aqui eu já fiz. De repente, se você vai imprimir essa imagem, ela vai gastar muita tinta. Então, o que você pode fazer? Você pode diminuir um pouco. Eu vou clicar sobre a imagem, ele aparece esses círculos, tanto nas extremidades como aqui no centro. O que eu vou fazer? Eu sempre pego pela diagonal. Clico, tá vendo que fez essa seta na diagonal para mim? Eu clico, seguro e diminuo com o botão esquerdo. Tá certo? Diminui um pouquinho. Ele segue o mesmo alinhamento do texto, a mesma coisa. Eu clico sobre a imagem e eu posso centralizar essa imagem. Tá certo? Então, o que acontece? Eu posso diminuir ou eu posso aumentar. O texto aqui subiu, não tem problema. Eu clico no texto, venho no começo dele e dou Enter. E ele vai tirando, descendo o texto e não fica tão próximo da imagem. Até aqui, tranquilo. O que eu falei para vocês que eu ia mexer na imagem de uma forma simples é esse aqui. Eu clico aqui, ele tem uma série, ele abre aqui para mim, formato de imagem. Então tem várias funções das imagens, como transparência, efeito artístico, cor, correção, o layout da imagem, isso nós vamos ver no próximo vídeo. Aqui embaixo também eu posso modificar aqui. Clico, seguro com o botão esquerdo, seleciono até aqui. De novo, Arial, tamanho 12 ele já está. Não preciso mexer mais. Esse texto, esse título, eu deixei como está. Esse também eu posso deixar como está. Eu só vou selecionar para vocês verem o tipo da fonte e o tamanho da fonte. Geralmente os títulos, eles são maiores que o texto para dar destaque e ênfase. Aqui nós temos uns marcadores que nós vimos na primeira aula. Percebe que quando eu selecionei essa parte do texto, olhei aqui para cima, ele já indicou aqui para mim que esse marcador é aquele do círculo que nós vimos na primeira aula. Então, ele já tem os marcadores, ele indica que tipo de marcador que eu tenho. Se eu quisesse mudar, eu vim aqui nesse marcador do lado, onde tem o item 1, 2 e 3, ou poderia ser dessa forma, ou com A, B e C. Vamos deixar como 1, 2 e 3, só para modificar um pouco.
venho aqui com ele, o texto ainda selecionado, Arial, e já está o 12. O título eu vou deixar como está. De novo, eu seleciono esse parágrafo e olho aqui para cima. Arial, deixo o 12 mesmo. Aqui o alinhamento, como nós vimos na primeira aula, está o justificado, ou seja, ele deixa reto tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aliás, todo esse texto parece que está dessa forma. Aqui também tem um texto, eu vou deixar. Aqui eu não preciso selecionar um parágrafo por vez. Nesse caso, que está dentro desse mesmo título, eu posso selecionar vários. Venho aqui no Arial e já deixo 12. Não necessariamente um por vez. Essa imagem está grande, clico nela. Por que na diagonal? Porque se eu fizer isso aqui, eu achato a imagem. E não é isso que eu quero, por isso que eu venho na diagonal, tanto qualquer uma, esquerda, superior, inferior, ou direita, superior, inferior. Eu posso vir aqui e diminuir. De novo, o texto veio para cima, eu clico antes do texto e dou um Enter para ele descer um pouquinho para mim. Vou selecionar esse parágrafo. Então, nós estamos formatando todo o texto para a gente visualizar melhor. Selecionei com o botão esquerdo, Arial já está o tamanho 12 na cor preta. Aqui também, essa imagem eu posso diminuir. O texto subiu, clico antes dele, 2 vezes o Enter, porque eu quero 2 espaços. Seleciono. Escolho minha letra e vou trabalhando dessa forma. Agora aqui o que acontece? Tem esse espaço enorme aqui. Por que tem esse espaço enorme? Porque a imagem é grande. Se eu diminuir, ela sobe automaticamente. O texto também subiu, clico, dou Enter e vou formatar essa parte do texto. Selecionei com o botão esquerdo, Arial 12. E aqui também temos aqueles marcadores que vimos posteriormente. Então, anteriormente, desculpa. Aqui eu seleciono todo o marcador e ele não aparece aqui para mim. Por quê? Porque tem uma imagem aqui no meio. Então, ele não vai deixar eu selecionar e não vai. Agora, se eu selecionar somente esse trecho, ele aparece aqui para mim. E eu posso selecionar esse separadamente, ele também indica para mim que tem um marcador. Então, é assim que vocês vão trabalhar, sempre observando. Eu movimentei a bolinha do mouse, ou a parte central do mouse, ele muda de lugar e eu tenho que voltar na página inicial. Vou diminuir aqui um pouquinho o texto sobe, clico antes dele e dou Enter. Para dar espaço nessa parte de baixo dos marcadores, dou Enter novamente. E assim eu vou trabalhando. Eu posso diminuir um pouco essa imagem. Essa daqui também está grande, por isso que tem aquele espaço. Eu posso diminuir, ele sobe. Clico antes e dou Enter. E aqui fica a referência e a gente pode destacar. Na primeira aula nós vimos para remover a formatação, que é nesse ícone, limpar toda a formatação. Cliquei, ele tira a cor, o tamanho, tudo e vem para o meu padrão do meu Word. Clico no Arial e posso dar um destaque no nome de quem fez essa matéria. Aqui em cima eu percebo que já tem o nome, Word Frutas, que eu já tinha ido no arquivo salvar como e ele já colocou em documentos. Então, quando você já fez uma vez o arquivo salvar como, aqui ele já indica para você. Então, você não precisa ir de novo no arquivo salvar como.
você simplesmente clica aqui no salvar, que o atalho é Ctrl B, clique em salvar ou vem aqui em arquivo, salvar. Então, dessa forma, você consegue mudar um pouco o texto para uma melhor visualização e também você pode salvar como PDF para você apresentar ou mandar para alguém. Aí sim, você tem que fazer o arquivo salvar como, vem aqui no tipo, escolhe o PDF, salvar. Aí o que acontece? Você vai ter o seu arquivo em Word, que você vai poder acrescentar, incluir e alterar a qualquer momento. E também vai ter seu arquivo no PDF, que você pode mandar para alguém, que a pessoa não vai conseguir alterar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, posta no canal. Se gostou, clica no curtir e se inscreve para receber novos vídeos quando eu publicar. Obrigada!